Boa noite. Cerca de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável em casa. Quando se fala em saneamento, esse número chega a 4,5 bilhões da população mundial. Relatório com esses dados foi divulgado ano passado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Para abordar questões como essas, acontece esta semana em Brasília o 8º Fórum Mundial da Água. O evento é promovido pelo Conselho Mundial da Água, uma organização internacional fundada em 1996 na França e reúne cerca de 400 instituições ligadas à temática de recursos hídricos em aproximadamente 70 países. Mas além do que seja discutido no fórum de 18 a 23 de março, todos devemos nos envolver com essa questão vital para a sobrevivência da humanidade e do planeta. O Opinião Pernambuco de hoje coloca o tema em pauta para marcar a passagem do Dia Mundial da Água, 22 de março, e traz para o debate Jaime Cabral, professor da UFPE e da UPE, com atuação na área de recursos hídricos. Eduardo Elvino, presidente da CPRH, Agência Estadual de Meio Ambiente. Graciete Santos, da Coordenação Ampliada da ASA, Articulação do Semiárido Brasileiro. Estamos disponibilizando o número de WhatsApp para você enviar perguntas ou também a sua opinião. Anote aí, 988-30-7098. Bem, o Brasil está sendo o foco das atenções, né? Está sendo o país que recebe o 8º Fórum Mundial da Água. E aí, essa questão que precisa ser tanto discutida, se espera que, objetivamente, traga algumas soluções para problemas que são faltas de entendimento, né, entre as nações. Ou seja, um aspecto que se levanta é como compartilhar a água. Em linhas gerais, o que a gente pode esperar desse momento que acontece aqui no Brasil? Professor Jaime. Tá. Bom, eu diria assim, não é só essa falta de entendimento entre as nações que é o principal problema, né? Eu diria assim que nas últimas décadas a humanidade caminhou em direção de não cuidar da água. Tinha outras prioridades, né? Então a indústria, os automóveis, né? As pessoas esqueceram que a água era uma coisa importante. Então estamos chegando numa situação que temos que se preocupar bastante com a quantidade da água, com a qualidade da água, e com riscos associados com isso, risco de cheias, risco de secas, risco de poluição, né? Então, acho que chega um momento que não se pode mais esquecer de enfrentar o problema. Então, temos que enfrentar o problema da água, senão teremos consequências negativas muito sérias daqui para frente. Eduardo, você considera que receber esse fórum é importante para o Brasil, para a água no planeta? Como isso pode reverberar aqui no nosso estado de Pernambuco? Então, isso é importante, porque, como todo mundo sabe, o Brasil é um dos maiores detentores de água potável em rios que a gente tem. E a gente trazer um fórum desse para cá é discutir compartilhamento realmente de informações. O que é que o mundo está fazendo para passar por cima disso? A gente tem diversas soluções que ocorreram fora do Brasil e que, trazendo para cá, a gente tem condições de tentar, claro, sabendo também que o Brasil é um grande detentor de conhecimento dessa área. Acho que o Brasil é um dos maiores países em termos de recursos hídricos e, pelo fato de ter um conhecimento técnico muito apurado, até tem que vender isso. Trazendo para o Estado, a gente vive um contraponto. A gente, dentro do Estado de Pernambuco, principalmente na região do Agreste, a gente tem a menor, quer dizer, tem uma população grande com baixa disponibilidade de água. Você pega, por exemplo, o norte do país, você tem muita água para pouca gente. Então, um descompasso muito grande. Então, ter que conviver com isso é muito difícil. Graciete, quando acontece um evento dessa magnitude, grandes instituições acabam se envolvendo. E muitas vezes questões que são de interesse de movimentos sociais, de algumas entidades que não têm uma voz muito forte nesses espaços, acabam desenvolvendo um evento paralelo, né? Como você tem acompanhado esse paralelo do Fórum Mundial da Água e quais são as prioridades que nem sempre chegam na grande mídia? Bem, eu acho que a questão a temática da água é algo que está na agenda global. O Fórum Mundial, ele provoca, né, e ele questiona um modelo econômico que está de esgotamento, né? Então, ao mesmo tempo
que traz, né, essa questão para se pensar mundialmente estratégias, também provoca críticas, né, e formas também divergentes desse modelo que está aí. Então, paralelamente ao Fórum Mundial, acontece o Fórum Alternativo Mundial da Água, que estão reunidas organizações não governamentais, movimentos sociais, comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas, que também trazem o seu conhecimento na sua vivência, né? Na gestão, na coleta da água, na sustentabilidade do planeta. Então, eu acho que esse fórum paralelo ele vai trazer também questionamentos, né? Mas ele também vai trazer soluções a partir das experiências dessas diversas comunidades e grupos e movimentos sociais que têm muito contribuído para pôr em xeque esse modelo que, ao nosso ver, ele precisa ser repensado, ele precisa ser realmente mudado, né? Jaime, são quase 2 bilhões de pessoas que não têm acesso à água tratada de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Ao mesmo tempo, isso parece uma contradição porque somos o planeta água, né? Ou seja, é muita água, mas pouca água tratada. Falta o quê? Falta um gerenciamento correto dos mananciais de água no Brasil e nos demais países desse planeta? Tá. Com certeza, gerenciamento pode melhorar, disponibilização de algumas técnicas que, assim, em certos países, ou certos estados, ou certos grupos dentro daquele país, ele dispõe de algumas técnicas de obter água e outras pessoas mais pobres, com menos recursos, não têm, assim, essas técnicas, né? E, algumas vezes, até essa água pode estar em lugares menos acessíveis para essas pessoas, né? Bom, então, assim, se vê que é importante que a sociedade como um todo, então, ela mude um pouco da cultura que ela tem em relação a essa água, né? Que ela procure cada vez estudar mais, se aprimorar mais nessas técnicas e que muitas vezes até algumas formas de financiamento e de gestão colaborem com esses grupos que têm menos condições para que eles possam realmente ter um acesso a uma melhor qualidade da água. Isso seria o que se chama de gestão racional da água? Tá. A gestão, e atualmente já se usa um outro termo que é a governança, né? Porque na hora quando se fala da gestão, então é sempre um governo que vai tomar decisões. Então, nessa nova forma de ver as coisas, da governança, né? Então a população participa também. É um processo demorado, não é fácil mudar essa forma de pensar, mas na hora que eu teria alguma coisa mais descentralizada, mais participativa, né? E criar uma governança da água, sem dúvida que os resultados vão ser bem melhores. Você falava que Pernambuco ele tem uma situação diferente das demais regiões, quer dizer, o Nordeste tem uma situação diferente das demais regiões do país, né? Aqui há uma predominância de seca. Por outro lado, temos o privilégio de contar com um rio como o São Francisco, que ultimamente também vem sofrendo bastante. Quando a gente traz essa discussão sobre rios, Pernambuco também tem seus rios que, no entanto, não são mais utilizados como foram em outros séculos, por conta exatamente da poluição. E aí, não chegou o momento e não é urgente se repensar esse tratamento que é dispensado não só pelo Estado, mas também pela população aos rios que cortam o nosso Estado? Pergunta importante. Nós temos hoje no Estado, talvez hoje o terceiro rio mais poluído do Brasil, que é o Ipojuca. Um grande rio que corta boa parte da Mata Sul, nascendo lá em Arco Verde. Então, ele começa a ficar bem poluído depois quando ele começa a chegar ali no Agreste, por volta ali de Belo Jardim. E é um rio que ainda se capta para abastecimento, quando chega aqui na região da Mata Sul do Estado. Agora, quando a gente fala em poluição, hoje o governo ele tem 2 grandes projetos para 2 grandes rios do Estado. Quando eu falo dentro do Estado de Pernambuco, nós temos o PSA Ipojuca, que é o Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Rio Ipojuca, que envolve ações da Compesa, da CPRH e da APAC, e o PSHPR, que é o Projeto de Sustentabilidade Hídrica da Bacia do Rio Capibaribe. São ações voltadas para implantação de projetos de esgotamento sanitário, tá, elaboração e implantação de sistemas de esgotamento sanitário. Diversas cidades que, dentro das suas bacias, estão tendo projetos e execução de obras.
Com isso, a tendência da gente retirar grande parte dessa carga orgânica que ia direto para o rio vai melhorar em muito a qualidade da água deste rio. Agora, a gente precisa melhorar outra cultura nossa, que é a cultura da educação. A gente ainda tem um grande problema em relação aos efeitos que nós, humanos, criamos dentro dessas bacias. Se a gente coloca a agricultura junto às águas, utilização de defensivos agrícolas que poluem imensamente esses rios, a gente acaba trazendo problemas sérios. Certo, a gente vai falar também sobre essa questão da utilização das águas para a agricultura, para a indústria, né, que isso acaba competindo com a utilização para o consumo humano. Mas eu queria ouvir de Graciete também um pouco sobre essa questão de se temos rios, né, por que temos pouca água? E aí, Graciete, parece meio contraditório isso, não é? Como você observa essa perda, essa morte dos nossos rios, e aí gerando esse problema que é exatamente o problema da falta de água? Eu acho, como eu disse antes, né, eu acho que essa discussão da água, ela acaba trazendo também uma reflexão sobre o modelo econômico, né, produtivo, de agricultura, né, de ocupação das cidades, das áreas rurais também. Então, eu acho que é impossível a gente pensar, né, nesse impacto ambiental se a gente não pensa também como é que esse modelo ele é implantado, a relação social, o impacto econômico que tem nisso, o impacto ambiental. Então, eu acho que requer também um pensar de como é que esse modelo ele impacta na vida das pessoas, né? Porque as pessoas não poluem o rio porque elas simplesmente querem poluir o rio. Tem uma consequência de vários fatores. Normalmente, essas populações são as populações que estão alijadas, são as populações que estão mais excluídas, são as populações que têm uma renda menor, são populações que não têm saneamento básico, né? Não tiveram acesso à escola. Então, tem uma série de fatores aí que indicam essa complexidade, né? De como é que as pessoas convivem com essas questões que elas não são só da ordem ambiental, ela é social também e ela traz consequências na vida, na forma como você se alimenta, da sua saúde, né? Então, eu acho que é, de fato, um problema social, mas ele também é político, né? E ele é decorrente desse modelo que ele é insustentável. Isso, e nós precisamos apresentar saídas, né, ou aprofundar a discussão para possibilitar um entendimento de como sair de uma situação tão grave como essa que estamos vivendo nesse momento. A gente faz um intervalo e na volta a gente continua a nossa conversa. Até já.